Bom dia! Vamos começar mais uma live aqui do Fardo de Ternura. Hoje é o último domingo do mês, então é dia de live aqui, né? Essa live ela substitui as rodas de gestante que o Fardo de Ternura faz todo último domingo do mês. E vamos lá. Eu sou Luara, sou uma das coordenadoras do coletivo de doulas do Fardo de Ternura. E vou estar aqui com vocês hoje nessa conversa sobre parto normal depois de cesariana. Vou fixar aqui nos comentários o título. Não tô. Vou botar aqui. Bom dia. Bom dia, Lívia. Vou falando aqui que o Fardo de Ternura é um grupo que começou como grupo de apoio ao pós-parto e ao longo desses 6 anos de existência foi transformando a sua forma de assistência. As coordenadoras foram se formando aí, né, nesse campo da gestação, do parto. Então hoje é um grupo de apoio à gestação, parto e pós-parto. Que tem uma atuação tanto em Niterói quanto no Rio. Então, peraí, deixa eu fixar aqui. Não estou conseguindo. Bom, então vou apagar aqui. Ana Fialho tá entrando, nossa convidada de hoje. A gente vai fazer. Olá! Oi, tudo bom? Meu Deus, meu Tudo cabelo, gente. bem? Bom dia! Como é que você tá, Ana? Tudo bem. Tudo bem. Que bom ter você aqui com a gente. Eu estava começando aqui, né, a apresentar o assunto. Tentei fixar aqui o título nos comentários, mas não consegui. Mas eu deixei no título aí da live. Não sei se está dando para ver. Bom, mas hoje a gente vai conversar sobre parto normal depois de cesariana. É um assunto super interessante porque no contexto que a gente vive no Brasil, né, onde já é tão desafiador buscar um parto normal, né, você tem que estar muito bem informada, buscando uma assistência de qualidade. Para quem tem uma cesariana anterior, isso pode ser ainda mais difícil, né? Muitas barreiras acabam sendo colocadas aí nesse caminho. Então, a gente, enfim, tem muito forte aí pra gente que informação é poder. Então, a gente está trazendo esse tema para poder conversar e ter, né, e proporcionar aí essa informação que as mulheres precisam para afirmar essas escolhas, né? Bem-vinda, se apresenta, e aí a gente vai começando aí nossa conversa. Então, bom, bom dia, porque acho que vai ficar, depois a live vai ficar disponível, né, Luara? Então, Isso, bom dia, isso. boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês virem. Eu sou a Ana, sou obstetra, Ana Fialho. Eu trabalho no Rio de Janeiro. Eu, além de consultório particular, já há bastante tempo, eu também trabalho na Maria Amélia, que é uma maternidade pública do município do Rio, que tem, assim, como foco a assistência com o mínimo de intervenções possível, né? Que as pessoas chamam de humanizada, mas que se traduz nisso, né? Que prioriza a mulher e a autonomia do corpo dela, as escolhas dela. A gente tem a enfermeira obstétrica e as obstetrizes atendendo parto de baixo risco lá, então com isso a gente assim, consegue resultados muito bons, é, comparando principalmente com o cenário obstétrico do Brasil. Né? Uhum, isso aí. Também sou mãe de crianças que já quase não, dois adolescentes. Sim. E essa é a parte mais legal da vida. Aham. Legal. E aí, bom, você no
tanto no seu consultório particular quanto lá na Maria Amélia, mas você recebe muitas mulheres aí nessa busca, né, por um parto normal depois de uma cesariana. Como é que é, assim, né, acolher essas mulheres? O que que... Eu imagino que deva aparecer bastante, né, muitos desses medos, dessa insegurança aí de buscar esse caminho, ou talvez já experiências na própria gestação, né, dessas barreiras aí que se colocam. Como é que é? Assim, só para assim, mostrar o cenário, a gente, no Brasil, se a mulher já tem um filho, né? A chance dela ter uma cesárea, tendo sido atendida pelo plano de saúde, é quase 90%. Então, se a mulher já é mãe, se ela está na gestação do segundo filho em diante, a chance dela já ter uma cesárea anterior, se ela tiver sido atendida pelo sistema privado, é em torno de 90%. Então, assim, a maioria das mulheres já tem uma cesárea anterior quando ela já tem um filho, principalmente Sim. no meu consultório, né? Na Maria Amélia, que respeita quer dizer, que o número é o número do país inteiro, né? Somando o Sistema Único de Saúde, também é maioria. Assim, são quase 60% das mulheres no Brasil, Uhum. contando o SUS e o privado, então a gestação termina numa cesariana. Então, Sim, sim, não, isso é muito, muito importante de contextualizar, né? Essa é a realidade brasileira, né? exato. No privado, você tem quase 90% das mulheres tendo uma cesárea, né? E se você juntar público e privado, você tem aí mais de 50%, né? Então, a maioria das mulheres vai ter uma cesárea anterior, né? Exatamente. Se ela já tem um filho, a maioria vai ter uma cesárea anterior. Então, é, a gente passou durante muito tempo, por um período em que não se considerava seguro. Como a gente tem mesmo resultados muito ruins em termos de rotura uterina, com cicatrizes uterinas que não são as de cesariana, é, cicatrizes que não respeitam o segmento, que é a região do útero que é mais fininha, mais fácil de cortar e cicatrizar e que não respeitam assim, o sentido das fibras. Então, quando tem história de retirada de mioma ou alguma outra cirurgia uterina, fica assim, realmente o risco de rotura é maior. Então, essa era a experiência das pessoas que atendiam partos depois de cesárea. Então, eles morriam de medo. Mas hoje, que a gente já tem bastante evidência de que a segurança é similar, é mais seguro você tentar o parto do que Uhum. ir direto para uma nova cesariana para aquela mulher, contando tanto a mortalidade quanto a morbidade, né? Tudo que pode acontecer com essa mulher sendo submetida a uma nova cesariana. Então, assim, depois que a gente percebeu, né, através de estudo, de ciência, que é seguro, aí o mundo começou. Isso nem é um medo só do Brasil, não, tá? Assim, fora do Brasil também as pessoas têm muito medo de parto normal depois de cesárea. Isso é um tema importante no mundo inteiro. Aqui no Brasil acaba sendo um tema maior, porque a gente tem muitas mulheres que já têm cesáreas prévias quando engravidam de novo. Então a gente é mais especialista nesse assunto. Sim, infelizmente, né? Uma experiência vasta nisso. Experiência vasta. É Uhum. engraçado, quando as pessoas já têm cesáreas prévias e vão ter bebê na Europa, e elas falam, não, mas eu queria tentar um parto, eles ficam meio sem entender, porque como na maioria das vezes, quando eles têm um bebê na Europa, que termina né, que a gestação termina numa cesariana, as mulheres tiveram indicação para aquela cesariana, eles ficam preocupados, mas por quê? Que aconteceu na sua cesárea? Mas quando vem do Brasil, não, tá bom, tipo, com Ah, certeza foi tá. uma Se cesárea. você teve uma cesárea, então você já espera lá no Brasil que você não vai conseguir ter um parto normal, né? Sim. E aí, como é que é? Como é que as mulheres chegam, né, no seu consultório, trazendo essas histórias? Porque eu acho que Ó, a assistência, ela vai acabar, ela vai envolver também não só é, uma discussão um debate sobre os riscos e os benefícios, mas também esse acolhimento, né, desses medos, dessa insegurança, né, que muitas mulheres trazem. sim, assim, são públicos muito diferentes, tá? Assim, na Maria Amélia, a gente oferece para todas as mulheres que têm assim, quando elas chegam em trabalho de parto espontâneo, né, que é bastante, é um número grande, elas não, a gente só conduz.
Mas quando a gente precisa de uma indução por alguma situação, bolsa roda prolongada, ou alguma situação de risco materno, ou enfim, qualquer situação em que a gente precise induzir, mesmo a mulher com cesariana anterior, a gente oferece a indução, né, possível quando a pessoa já tem essa cicatriz uterina. E aí depende, assim, algumas mulheres buscam a gente na Maria Amélia já pensando nisso, e outras mulheres não, elas muitas vezes têm medo e não topam, e outras vezes elas, enfim, topam e têm experiências até super legais com esse tipo de indução. No consultório, é um pouco diferente, porque, assim, a minha prática, ela é um pouco enviesada, porque as pessoas já vêm me buscar com esse tipo de demanda. Então, quando uma pessoa que já tem uma cesariana anterior chega lá, uma, duas, e os desafios que a gente já viveu lá no consultório, né, 3 até 4 cesáreas anteriores, quando elas chegam com essas histórias, elas vão ser acolhidas. A gente vai, né, tanto eu quanto a minha equipe, e conheço outras equipes também que trabalham assim, a gente vai informar, vai expor os riscos e as pessoas vão, enfim, vivendo de acordo com, vão decidindo e trilhando o caminho de acordo com o que acreditam e que se sentem seguros, mas sempre com a informação do que tem mais novo em relação às evidências. A gente tem cada vez mais estudos mostrando a segurança, enfim, isso precisa ficar claro, mas essas mulheres, elas têm medo mesmo, né? Todo mundo fica com medo. Mesmo quem não tem cesárea anterior fica com medo, né? Sim, verdade. E E a aí, gente o que tem, que fala? que a gente tem nesse país um cenário tão cruel com a história do parto, né? A gente demoniza muito a dor do parto e transforma todo o cenário do parto com, com violências e também com medos culturais, sabe? E transforma o parto numa coisa tão, tão ruim que as pessoas vêm com medo de tudo. E principalmente quando já tem alguma situação que colocaria essa pessoa num grupo de risco, né? Que Uhum. seja, assim, apesar de a gente não considerar uma cesariana anterior com mais de 2 anos entre os partos, uma situação de alto risco, mas ainda assim a sociedade considera, por todo esse histórico, né? Sim, E sim. A aí nossa elas vêm sociedade, a nossa cultura desencoraja, né, e desestimula o tempo todo o parto normal, por várias questões, né? Seja fazendo a mulher acreditar que não vai aguentar a dor do parto, seja, né, pensando que é um evento muito arriscado, então, né, que é para a pior, que passar por isso e tal. que é a pior coisa porque ela pode viver é o parto, que imagina. Uhum. Que triste, né, isso. Mas é isso, a gente vai, né, aos pouquinhos buscando essa desconstrução, né, e principalmente essa construção de confiança, né, de que sim, é possível, trazendo informação, trazendo apoio, né, muito bom. É. E, e aí, o que que dizem as evidências, né? Como é que se pesam aí os riscos e os benefícios em relação ao parto normal depois de cesárea? Os estudos, eles dividem basicamente em dois grupos. Quer dizer, na verdade, existem estudos que comparam o parto normal após uma cesárea com a cesárea direto, tá? Então, uma cesárea. Existem estudos específicos de 2 cesáreas e outros de 3 ou mais, e alguns estudos que colocam 2 cesáreas em diante como um grupo só. E, de fato, assim, existe um acréscimo de risco de rotura uterina. São números absolutos baixos, e são riscos que o acréscimo de risco é muito pequeno, assim, é que eu não vou lembrar todos os números, eu devia ter anotado, mas acabei de. Eu até estudei isso, porque acho que a gente vai chegar lá, mas eu vivi recentemente uma história de rotura uterina, então eu vou depois contar como é o. Gente, só um adendo, Laura, que tá entrando tanta gente que é a paixão da vida aqui nessa live. Eu fico vendo os nomes. Eu já vi Catiane, eu já vi Monique, eu já vi tanta gente. Queria dar beijo pra todo mundo.
Manda um Mas, enfim, beijo, pode mandar. Live é o momento também, né, de reencontrar as mando, vai pessoas. nome de gente que a gente ama e não consegue ver mais, porque, né, passa o parto e a pessoa vai viver a vida e a gente fica morrendo de saudade. Mas, Sim, enfim, eu tô vendo, tá? Todo mundo que que tá bom. entrando. É, é... Então, muito feliz de ver vocês aqui. Mas, enfim, os números variam um pouco. O que eu vi é que em uma cesárea anterior, com um intervalo de 2 anos ou mais, a taxa de rotura uterina é 0,3 no global e intraparto 0,48. Então, assim, tem um acréscimo de risco. De fato, tem um acréscimo de risco. Apesar de, se você comparar com a rotura em úteros que não tem cicatriz nenhuma, ser muito perto disso. É muito, Uhum. também acontecem roturas uterinas em úteros que não têm cicatriz. Isso é importante falar, porque as pessoas também acham que isso só é possível acontecer quando a pessoa já tem uma cesárea anterior, e não é verdade. Uhum. É possível acontecer em úteros que nunca foram operados antes. Então, por isso, esse acréscimo de risco do evento que acontece no útero íntegro para o evento que acontece com uma cesárea anterior, esse acréscimo de risco ele é muito pequeno comparado com as outras coisas que uma nova cesárea traz para essa mulher. Então, fazem, né? Fábio, ó, Luciana entrou. Eu não sei, não vou conseguir terminar essa live, vou ficar falando toda hora. Oi, tudo bem? Ai, meu amor. Manda beijo pra Alice, Fábio. Manda ela entrar que eu quero falar oi pra ela também. É, e aí, nem lembro. Mas, sim, as outras coisas que uma nova cesárea traz para a mulher, né? Quanto mais cirurgias a gente faz nessa mulher, maior é o risco de lesões, de, é, é, de repercussão depois em relação à dor, sangramento, infecção, já falei lesões, depois maior chance de rotura numa nova cirurgia, numa nova gestação. E, enfim, assim, você aumenta muito a morbidade, além da mortalidade, né? Porque a cirurgia, isso também é uma coisa muito importante de ser dita, porque quando as pessoas são orientadas em relação à cesárea, é muito louco, né? Que a brasileira ela tem medo de parto normal. Ah, sim, boa, boa, Fernanda. Tá me ajudando, gente, que é muita coisa para lembrar. Vamos falar disso depois. Mas, enfim, quando você vai. Ó, beijo, Thalys, já entrou. É, quando você vai repetindo cirurgias, você vai aumentando a chance dessa mulher ter essas repercussões ruins. Mas o que eu estava falando é que assim, a gente no Brasil tem medo do parto normal, quando na verdade a cesariana ela é muito mais arriscada para a vida dessa mulher. Ela tem muito mais chance de morrer numa cesariana do que num parto normal. Uhum. Então, Independente, né, de ter cesárea anterior, né? independente Só da cesárea pelo. anterior, assim, quando a gente pesquisa morte materna, a gente tem no Brasil um grande número de mortes associadas a cirurgias, que Uhum. aconteceram por conta de cirurgias. Essa taxa de óbito, né, materno, a gente no Brasil não consegue melhorar os índices de mortalidade materna exatamente porque a gente não para de operar essas mulheres. Então, quando a mulher é bem orientada, ela, ela vai entender que a cesariana é um risco para ela. Ela pode até escolher isso mesmo assim, né? Porque assim, Sim. tudo na vida é risco, né? A gente não tem como isentar nossas escolhas de risco nunca. Então, ela pode ainda assim, sabendo, conhecendo os riscos da cesariana, optar. Mas o que acontece no Brasil não é isso, né, Laura? Elas não sabem os riscos de uma cirurgia. Elas não sabem que cirurgias repetidas, elas têm chances de lesão, lesão de intestino, lesão de bexiga. Isso que a Uhum. Fernanda falou é super importante. Quando você corta o útero, quando você corta qualquer músculo, tá? E aí isso serve para o períneo também. Quando você corta um músculo, ele não cicatriza com a mesma capacidade de contração. Aham. Ele cicatriza como uma fibrose. Então é um tecido que não contrai. E aí você por que eu tava falando isso?
Ai, meu A Deus. questão da placenta prévia, né? Você Ah, tem risco de uma adesão da placenta isso naquele quando a... local ali onde tem a Ah, cicatriz, né? claro, ainda bem que você tá ligado em mim, porque assim, fica a gente mandando, me desconcentra. Eu quero ler e responder. Mas, Depois a enfim, não gente. Eu tô anotando aqui do lado, enfim, essas tá. perguntas, que aí depois a gente. As perguntas que forem Isso, boa. surgindo. É... Então, para uma gestação, né, posterior, a mulher Isso. tem um risco, né? Ter uma cicatriz ali Por traz riscos em relação à placenta prévia. Isso, boa, Tamara, mas deixa eu explicar o mecanismo, como é que acontece, que eu acho isso legal. Quando a Uhum. placenta está se formando, o que ela precisa é a área de troca com a mãe, tá? Ela vai crescer buscando irrigação de sangue vindo do útero, tá? Se ela se implanta, se ela se encosta num lugar que não tem uma boa vascularização, ela vai invadir cada vez mais, procurando mais sangue, porque o que ela precisa para que o bebê cresça forte é contato com o sangue da mãe. Então, a placenta prévia é quando a placenta se localiza muito próxima ou até recobrindo o colo lá embaixo, por algum motivo que a gente não sabe qual. Existe uma chance maior do embriãozinho se implantar ali perto da região da cicatriz, por algum motivo. Placentas, em geral, elas não ficam localizadas ali. Então, numa mulher que não tem cesariana anterior, a chance de acontecer uma placenta prévia é mais baixa do que numa mulher que tem cirurgias repetidas. Por algum motivo, existe um trofismo, uma atração do embrião por essa. Eu vou falar disso depois, Tamara. Existe uma atração do embrião por essa região. Aí imagina, o embrião começa a se implantar numa região em que não tem tanta troca sanguínea com a mãe. Aí a placenta vai buscando área, vai buscando área, vai invadindo, vai invadindo. E aí acontece essa coisa que a Tamara falou ali nos comentários, que é o acretismo placentário. O acretismo placentário é quando a placenta ela ultrapassa a camada que ela deveria ultrapassar, ela se adere à musculatura do útero e fica mais difícil de soltar. Então, se você às vezes isso é o acretismo, mas existe a placenta percreta, que é quando ela ultrapassa o útero, ela pode chegar até a bexiga, ela pode chegar até o intestino. E aí, assim, o risco para essa mulher em relação à própria cirurgia é muito maior. E a área da placenta, a região onde a placenta se insere, ela é muito vascularizada. Os vasos ali, eles chegam com um fluxo muito grande de sangue. Então, imagina, você tem uma placenta que tem um fluxo muito grande de sangue em áreas que não vão conseguir contrair, como é a musculatura do útero. Assim que a placenta sai, o útero contrai e os vasinhos que levavam sangue para a placenta, eles fecham. A contração do útero é que A faz irritação da placenta. que fecha a irrigação da placenta, porque o útero contrai e os vasinhos são esmagados. Se você tem placenta, né, região de placenta, com vascularização num lugar que não tem essa capacidade contrátil, e aí isso né, se você de fato tiver um acretismo ou percretismo em situações muito, muito ruins, mas na própria cirurgia, inclusive quando a placenta não está aderida naquela região. Se você tem uma região do útero que contrai menos, você tem mais chance de sangrar. Sim. Então, assim, aumenta a chance de hemorragia, aumenta a chance de acretismo, de placenta prévia. Então, é ruim para a mulher no momento da cirurgia, mesmo a primeira, apesar de ser menos arriscada. Desculpa que meu celular está toda hora escorregando. Eu não tenho aquelas coisinhas chiques de bolinha de. Como é que é o nome daquilo? Tem nome, É né? aquele Aquela. suporte, né? Tripé. É, Tripé com... Hoje em dia é, tem um monte, né? Tripé com iluminação, com é chique aquilo, mas não tem. Não, toda até. a tecnologia para essa nova vida online, né? Gente, tanta gente. Eu queria muito dar beijo em todo mundo. Já ia entrar. Ring light, Ring viu? light. Sabia. E o nome? É... Um parto normal, uma cesariana antes do parto, dessa gestação, a Tamara está perguntando se a pessoa já tem uma cesariana,
algumas equipes topam, tá? Mas de 2 cesarianas em diante, como o risco aumenta, assim, é uma indicação, beijo, é uma indicação mais, assim, mainstream, mais comum que não se atenda a parto domiciliar. Mas isso vai depender dos combinados, tá? Assim, o que a gente indica, né, como alto risco é da segunda cesárea em diante. Então, a princípio, uma cesárea anterior, apesar de ter um acréscimo de risco, não contraindicaria o parto domiciliar, se o intervalo for acima de 2 anos. Mas isso depende muito das equipes e das famílias, assim, é a mesma coisa em relação às outras escolhas em geral, né? Se a pessoa está escolhendo uma cesariana, apesar de saber que isso aumenta o risco dela de morte, ela também, se tem uma equipe que top, tem direito de escolher qualquer outra situação que seja de mais risco, entendeu? Vai depender do que cada um enxerga para si como realidade e, e Acho que tem uma escolha. coisa interessante também da gente falar, né? Que numa segunda gestação, essa comparação entre riscos e benefícios, né? De ter um parto normal ou ter uma cesariana, tem pensar nos riscos de uma nova cesariana, mas pensar também em todos os benefícios que se tem de ter um parto normal, né? Nessa segunda gestação. E que os benefícios de se ter um parto normal vão sobrepor esses riscos aí de ter uma cesariana, né? Tanto pelo risco da cirurgia, né? Mas comparando com todos os benefícios que ela pode ter, né, para ela e para o bebê de passar por um parto normal, né? Seja relacionados à sensibilização do bebê por conta das contrações do útero, microbiota, né? A colonização do bebê, contato pele a pele, um prognóstico melhor em relação à amamentação, né? Início precoce da amamentação, enfim, tudo isso que o parto É, normal traz de benefícios, né, para aquela dupla. sim, é porque é isso, é exatamente isso, assim, a balança, né? Quando você compara o aumento de risco de uma tentativa de. Porque sempre quando as pessoas chegam também na expectativa de um parto normal depois de cesárea, ou até de um parto normal na primeira gestação, ou até de um parto normal depois de já ter tido o parto normal, essa expectativa a gente nunca tem garantia, a gente não sabe o desfecho de um Uhum. parto. Quando ele começa, a gente não sabe como ele vai terminar. E quando você. Sempre isso, quando você compara o acréscimo de risco que passar pelo trabalho de parto com uma cesariana anterior e quantas forem, com todo o benefício do parto, é isso. É porque a gente eu tenho certeza, né? Eu tenho um monte de amigo meu entrando que eu acho que estão com saudade de mim porque eu saí das redes sociais. Então, beijo, eu também tô com muita saudade hoje. Mas, é, tá vendo? Eu fico me perdendo com essas coisas, com essa galera. O acréscimo de risco em relação a ter uma cesariana e os benefícios de se ter um parto Ah, normal, né, quando você por que eu compara. peguei meus amigos? Porque eu nem sei se todo mundo que tá aqui nessa live vem motivado pelo parto, né? A gente tem que pensar que a gente está falando para pessoas que não necessariamente vão, porque a gente tem um grupo que busca a gente, né? Vocês também no Fardo e eu, um grupo que busca a gente muito, assim, já estudado, conscientizado, com a mesma, pensando a mesma coisa que a gente. Eu falo isso pra caramba no consultório, assim. A minha expectativa quando eu atendo um parto é que seja do jeito que a mulher quer e não do jeito que eu quero. Eu falo, gente, eu que sou do time de vocês, não são vocês que vieram aqui para entrar no meu time quando vocês entraram na porta do meu consultório, entendeu? Não é porque aí entrou lá no consultório que vai ser o parto do jeito que eu acho legal. Nada a ver. Uhum. Então, isso é importante também, porque assim, essa balança, ela pesa para cada um de um jeito, sabe? Então, o acréscimo de risco da cesariana, para muitas pessoas, compensa pelos benefícios do parto, mas para outras não, sabe? Tem gente que não consegue enxergar os benefícios do parto como a gente enxerga. Então, E você pela falou uma nossa. coisa interessante que né, em relação ao acompanhamento de doula, né? O quanto isso também vai ajudar a mulher aí
construindo essa confiança, né? Entendendo mais sobre o processo fisiológico do parto e todos os benefícios, né, que ele traz. Então, é um trabalho associado aí, né, junto com a doula desde a gestação, também vai auxiliar muito, né, nesse processo de que ela encontre o que ela deseja, né? Sabe por quê? Muitas mulheres, elas não sabem nem o que perguntar. Elas não têm ideia. Eu acho, eu estava conversando isso outro dia no consultório. Será que as pessoas também passam por isso? Será que eu, por exemplo, por isso quando, sei lá, vou levar meu carro para o concerto, sabe? Porque a obstetriz, a gente tem hoje em dia que as mulheres são, é exigido das mulheres hoje em dia que elas saibam muito. Porque senão elas não vão ser atendidas de uma, assim, talvez não seja do jeito que elas queiram. Ou talvez elas nem tenham ideia de por que que aquilo não foi bom para elas, entendeu? Quantas pessoas você conhece que validaram histórias horríveis de parto ou até de cesáreas, assim, que foram separados dos filhos e achando que aquilo era o normal. Uhum. Muita gente não sabe nem o que perguntar, nem o que pensar, nem o que escolher. Então, assim, a presença de educadora perinatal e doula durante o processo da gestação faz toda a diferença. Eu falo isso também no consultório à beça. Ah, mas eu já estou aqui, eu preciso fazer plano de parto? Claro, claro Uhum. que precisa, você precisa escolher o Sim, é um que momento de você quer. refletir, né, sobre o que você Exato, quer. aprender e saber o que existe, e escolher seu caminho. E eu acho que, sim, eu acho que isso é um grande preconceito que existe em relação ao trabalho da doula, e até acredito que o nosso também, sabe? Das obstetras que trabalham assim e tudo, é, das equipes que trabalham do mesmo jeito que eu. Como se a gente definisse qual é o melhor caminho. Talvez até, eu tenho brincado com essa coisa, eu já ouvi isso numa referência, achei muito engraçado, que é o circuito Curves da humanização. Talvez até exista um pouco isso, sabe? Tipo, aí vai entrar em trabalho de parto, aí vai para a salinha do parto humanizado lá, como viu na foto, aí vai para a banheira, aí da banheira vai fazer spinning babies, aí do spinning babies vai para a banqueta, e aí vai ficar na banqueta até nascer. Tipo, como se fosse o único caminho maneiro também, sabe? Uhum. E Mesmo dentro, né, de um parto respeitoso, né, que respeite o tempo e ainda assim você pode estar ali intervindo com ah, um pode certo acontecer, mas isso protocolo. não é a intenção, eu acho, assim, eu fico assim, na esperança, né? Porque muitas vezes esse caminho, né, que é o circuito curvas, acontece em partes que eu tô atendendo também, mas eu fico, Ingrid, vou pular e vou pegar essas pessoas e vou apertar. Ingrid, eu tô com muita saudade de você, Ingrid. E Ana, me conta uma coisa. Tem Fala. alguma diferença assim na assistência de uma mulher que tem uma cesárea anterior, assim, em relação ao acompanhamento, né? O que você precisa observar ali para, enfim, para seguir um caminho de segurança aí de um parto normal depois da cesárea? Como é que é? Como é que funciona a assistência? Numa gestação que tem uma cesárea anterior, não faz diferença nenhuma. Inclusive, nem com duas e três, pré-natal não tem diferença em relação ao pré-natal de uma mulher de baixo risco em relação a exames. Existe uma ideia de que se você medir a cicatriz, a espessura da cicatriz, você tem uma segurança de que você não tem tanto risco de romper seu útero. Mas essa medida, né, qualquer avaliação de imagem da cicatriz, não tem correlação com desfecho. Então, você pode ter uma imagem de útero com uma boa espessura na região da cicatriz e terminar com uma rotura uterina, ou o contrário, você pode ter um útero que era na região da cicatriz bem fininho, que as pessoas pudessem ficar com medo, e aí é, enfim, acabar até, às vezes, impondo pelo exame, né, uma cesariana, uma nova cesariana, quando, na verdade, esse útero fininho talvez não tivesse nem, né, não tivesse ocorrido a rotura. Então, não tem relação com o desfecho. Não existe nenhum exame durante o pré-natal que vá assegurar que essa mulher pode ter um parto normal
depois de uma cesariana, ou 2, ou 3, ou 1.000, com mais segurança do que outra. Não tem essa garantia. Então, Aham. E se ela tiver mais de duas, tem alguma coisa ou também não? não tem o que a gente possa garantir. O que acontece? Quanto mais cirurgias, maior o risco, a princípio, né? Não existe em estudos essa graduação, tá? Existe, assim, Uhum. um balaio de... Peraí, deixa eu botar aqui para carregar. Existe um balaio de 3 ou mais cesáreas. Eu tava carregando, só que não vai ficar tão bom, vou ter que segurar. Tudo bem, né? Dá pra ver que eu tô segurando? Não, né? Tá mexendo? Eu tô segurando Não, o tá celular. tudo bem. Tá bom. Então, assim, mas sim, os resultados de mais cesarianas comparando com menos cesarianas anteriores é pior. E aí, assim, não tem nada que você possa fazer no pré-natal. E não contraindica, esse acréscimo de risco não contraindica a tentativa o trial of labor. Como é que é isso em português, né? Ai, meu Deus. Prova de trabalho de parto? Prova de trabalho de parto. É porque tem uma sigla, cara, que a gente quando estuda só vê essa sigla, essa sigla, essa sigla e fica preso na Sim. cabeça. A prova de cura quando você compara com uma nova cirurgia e uma nova cirurgia. Não é, Rosa. Não é possível ver qualidade da cicatriz uterina. Não dá para você acessar pela imagem qualidade, não tem como. Porque você pode ver uma cicatriz fina que seja resistente e você pode ver uma cicatriz que a princípio está com uma boa espessura e ali romper, tá? Eu vi há um tempinho atrás uma pessoa perguntando se quando rompe perde o útero. Não sei se você viu Aham. essa pergunta. Vi. Posso já responder, né? Pode, Na pode. verdade, não necessariamente, tá? Quando acontece uma rotura uterina, grandes chances de perder o útero, tá? Grandes chances, porque a rotura, ela não respeita, é, como a cesariana, quando você faz chama Não respeita a histerotomia, linha né, que é das o vidas. corte. Isso, ela não respeita isso. Então, ela pode ter pegado artéria uterina, ela pode ter corrido para o colo, ela pode ser uma cicatriz muito difícil de suturar, e se a mulher tiver em risco por conta de uma hemorragia, você não vai nem tentar salvar o útero. E uma coisa importante também, que eu até tive que estudar agora por conta daquele caso que eu falei lá no começo que eu vivi recentemente, quando a mulher já tem uma rotura uterina, né? Se, por exemplo, ela fez uma tentativa de trabalho de parto e terminou numa rotura uterina, mas que, por sorte, pôde preservar o útero, ela, numa nova gestação, é contraindicada a prova do trabalho de parto. Então, se a mulher já teve uma rotura uterina, na próxima gestação, a princípio, o ideal é que entre. E é muito louco, né? Porque as evidências são entre 36 e 37 semanas. Interromper a gestação antes do termo. Sim. Muito, muito doído. Uhum. Mas, pelo menos, assim, não é uma situação que é impossível. Porque, como também a mortalidade fetal, neonatal, é alta quando você tem uma rotura uterina, alta, né? Acho que é em torno de 30%. É super alta, mas assim, ainda também não é uma condenação, sabe? Se você tem uma equipe que está cuidando, olhando de perto, prevendo Porque aí pelos você vai sinais de ter iminência um cuidado específico durante o parto, né? Durante o trabalho de durante o parto. trabalho de parto. Então, não Uhum. é assim, uma ruptura uterina, quando ela acontece, o bebê vai morrer e a mãe vai perder o útero. Isso é um desfecho possível, mas não é uma condenação. Então, inclusive, não é a maioria, tá? Na maioria das vezes, quando tem uma ruptura uterina, você tem resultados bons. Não, é que nem o parto pélvico, né? O parto pélvico assusta porque proporcionalmente ele complica mais do que um parto quando o bebê está cefálico. Mas na verdade, na maioria das vezes, maioria mesmo, o desfecho é bom. Só que como tem um risco maior de desfecho ruim, as pessoas tendem a fugir. Tudo bem, é isso, né? Com escolha, sendo informado, fazendo a escolha informada, tá tudo certo. Cada um consegue optar dentro do caminho dos riscos o que acha
mais que faz mais sentido para ela. Mas com a cesariana, é isso. Se você tem de fato uma ruptura, você não precisa, não vai ser necessariamente o desfecho mais trágico de todos, não. Que foi o que aconteceu nessa gestação que eu contei. Tem 3 semanas agora. Era um parto normal, depois de uma cesárea há mais de 2 anos, e entrou em trabalho de parto espontâneo. Tudo bem que tinha mais de 41 semanas, era 41 semanas e 3 para 4 dias quando entrou em trabalho de parto. O que também, quando você vai pesquisar, gestação prolongada é fator de risco também. Então, quer dizer, na verdade, nesse caso nem era prolongada, era só um termo tardio. Mas também acima de 41 semanas é considerado fator de risco. E aí, ó, a Carol, por exemplo, acabou de passar por um parto normal depois de cesárea. Ela acabou de entrar aí e foi um parto Sim. normal depois de cesárea. E foi um partaço. Enfim, foi. Já nem lembro o que a gente estava falando. Nem lembro o que a gente estava falando. É tanta coisa. Você estava falando dos riscos, né, em relação ao bebê, de uma ruptura uterina e, enfim, Isso. estava Ah, falando tá. O de caso de 3 semanas atrás, o isso. que aconteceu? A, entrou em trabalho de parto espontâneo, foi para o hospital com muita, muita dor. Quando chegou no hospital, pediu analgesia, ainda estava com acho que com uns 3 centímetros, mais ou menos, 3, 4 centímetros de dilatação, fez analgesia, e aí quando virou tinha o sinal de iminência de rotura, que é o anel de Bandel. A princípio, como estava tudo bem com o neném, na frequência cardíaca do bebê, imaginei que fosse só um bexigoma, que é quando a bexiga fica muito cheia, às vezes parece que é um sinal de Formato da iminência de barriga, né? rotura. Esse Isso, anel de fica Bandel é. aquele. Uhum. Isso, é tipo como se fosse Morro Dois Irmãos, assim, faz uma, tipo tem uma depressão no meio do útero, logo acima do segmento, e a região de baixo fica distendida. Então, parecia que era só um bexigoma. Eu esvaziei a bexiga e não era, não tinha muito xixi ali acumulado. Então, eu imaginei que já era uma iminência de rotura. E aí, conversei, indiquei. Por sorte, foi muito rápido, porque o hospital que a gente estava, que era perinatal, foi bem ágil. Então, do momento em que a gente indicou para nascer, foram 12 minutos. E aí, realmente, o bebê nasceu muito bem, na Pígaro 8, 9, ótimo. E aí a gente conseguiu preservar o útero, porque tinha sido exatamente na cicatriz do bebê, na cicatriz da cesárea. Mas o bebê já tinha nascido. A cabeça já estava para fora do útero quando a gente abriu, né, abriu a cesariana. Então, dá para ter esses desfechos ok Sim, e também. precisa dessa observação muito criteriosa ali no momento, né, do parto. Tem que ficar atento. Durante o trabalho de parto muda, tá? Isso é uma outra coisa que é importante, porque quando você tem. No pré-natal não muda nada. Acho que tem uma menina que perguntou aí há pouco tempo, porque nos Estados Unidos, quando a cesárea foi feita por uma outra equipe, ela está contando, né? Quando a cesárea foi feita por uma outra equipe, e aí vai tentar o VBAC, né? O parto normal depois de cesárea. Com uma nova equipe, eles pedem a descrição cirúrgica. Por quê? Um dos sinais, um dos fatores de bom prognóstico, de sucesso, é você fechar a cicatriz do útero, quando você faz a primeira cesariana, ou qualquer cesariana que seja, em dupla camada. Então, significa que você vai fechar aonde abriu, e depois você vai envelopar musculatura de útero por cima. Você vai fazer como se fosse uma dupla camada de músculo por cima da cicatriz. Então, isso aumenta as chances de um sucesso num VBAC. Então, é só se for por isso. A única coisa que pode aparecer numa descrição, que pode deixar a equipe mais tranquila, é se tiver escrito fechamento da cicatriz em dupla camada. Se não tiver isso escrito, não faz diferença. E não significa que você não pode tentar. Você não significa que você não pode fazer o teste, né? A prova do trabalho de parto. Tem um monte de gente perguntando coisa. Você quer que eu já vá respondendo ou você quer Sim, terminar o assunto? pode responder. Tá, porque a Ingrid perguntou aqui Eu acho como é que que você as pode ter perguntas certeza que é um agora anel. estão nesse.
não estão nesse mesmo assunto, né? Dos cuidados no trabalho de parto e tal. Porque, assim, certeza, você tem se você tiver uma situação clássica de imagem, né? Você tem o útero, e aí você tem uma depressão um pouquinho na altura do umbigo, ou um pouquinho abaixo, e depois, de novo, uma elevação próxima ao púbio, tá? Isso é o sinal, que é o anel de Bandel. Pode ter a ver com posição do bebê, pode ter a ver com bexiga cheia, pode ter a ver com outras situações. Então, o que você faz? Se você está na dúvida e você tem tempo para testar, né? Porque você precisa avaliar o bebê, tá? Outra coisa importante é que mesmo antes da rotura, existem situações em que o bebê, assim, a maioria das vezes o bebê já avisa, ele já altera o batimento, ou com uma taquicardia sustentada, que é quando ele fica com a frequência muito alta e não baixa, ou quando Uhum. você. Peraí, ou quando você escuta e o bebê tem umas desacelerações que já não são desacelerações só por compressão da cabecinha, que são aquelas que são benignas, né? Que não são perigosas nem preocupantes. Então, o bebê também avisa. Então, assim, você viu uma imagem que você acha que é um anel de Bandel. E aí você tem um bebê que está bem. Então, você pode testar. Você pode, né? Você pode procurar saber se é mesmo ou não. Aí você tem tempo para esvaziar a bexiga. Aí você vira a mulher de posição, você pode botar ela na lateral, você pode fazer algum exercício. O bebê anterior que a Ingrid está falando, eu não sei se ela quer dizer que as costinhas estão para frente, que eu acho que é isso. Quando as costinhas estão para frente, o útero ele tá liso, ele não tá com essa imagem do anel, né? Curvatura, né? Ele fica só globoso mesmo, quando as costinhas do bebê estão para frente. Um bebê posterior pode até ter uma depressão ali na região em cima do púbio, mas não uma elevação. Ingrid, eu não estava entendendo. Entendendo. O bebê posterior, o que tem é uma depressão naquela região, porque a cabecinha ela entrou olhando para frente, né, para a barriga da mãe, e o bumbum do bebê ele fica inclinado para a barriga, ele fica inclinado para frente. O bebê ele está ao contrário. Então, na verdade, tem a elevação, tipo o ovo do bumbum, e tem uma depressão perto do pube. E a gente, na hora de auscultar, é uma escuta que não é tão clara, a gente fica buscando ali naquela região suprapúbica, que é onde a gente espera, quando o bebê está bem baixinho e a mulher em trabalho de parto, né? Quando você tem o parto progredindo, a gente já começa a buscar o foco caminhando para essa região em cima ali do osso do púbio, que é a suprapúbica. E se você tem um bebê posterior, naquela região o som vai estar mais abafado, ele vai estar mais difícil de escutar, não vai ser tão claro do que quando o bebê está com as costinhas para frente, que é o bebê anterior, que você coloca o sonar ali na região suprapúbica e vem toque, 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 bem sequinho, assim, você sabe que o coração está ali pertinho. Então, Mas tem algumas o. situações em que você vai conseguir fazer essa pesquisa aí, né, essa investigação para confirmar se é o anel de Bandel e se precisa de alguma intervenção relacionada a isso, né? Então, verificar, Isso. confirmar, né, esse posicionamento do bebê ou bexigoma e aí concluir se é uma situação, né, Porque de às limite do vezes corpo. pode até ser um bebê mal posicionado, tá? Tipo, um bebê que realmente poderia estar com alguma área, ou a própria cabecinha, que é mais difícil, porque nessa região, se a cabeça está ali, é um bebê que está fora da bacia. Então, em trabalho de parto, não é tão comum, mas pode acontecer. Mas às vezes um ombro, um bumbum, alguma coisa abaulando aquela região, e aí você mudando a mulher de posição, fazendo exercícios, as coisas que a gente já aprendeu com os spinning babies, aí você consegue reposicionar o bebê e essa imagem some, tá? Isso quando é posição do bebê. Mas quando é realmente distensão de segmento, ali naquela região tá ficando difícil, não tem mais contratilidade, tá ficando difícil contrair, tá distendendo aquela região, aquilo não vai ser, não regride com posição, não volta atrás. Assim. Uhum. É porque na medicina não existe nunca, né? Pode até acontecer. Esse é o grande problema da gente na medicina. Na medicina não existe nem nunca, nem sempre. Então, pode até acontecer de um anel de banda e depois desfazer. Mas é, sim, muito difícil. Muito. E você falou no começo sobre uma situação de indução, né? De mulheres, você estava exemplificando
o acolhimento de mulheres na Maria Amélia, por exemplo, né? E aí você Aham. falou sobre situações em que ela tem indicação de indução, e aí vocês vão oferecer é, métodos de indução que sejam possíveis com a cesariana anterior. Quais seriam esses métodos? Como é que funciona, né? Se uma mulher precisa de uma indução, seja por alguma condição de saúde, pela idade gestacional, né, 41+3, ou o que for combinado ali com a equipe de limite aí, né, de Tá. idade gestacional, como é que funciona? Quais são as possibilidades? Eu vou falar o cenário atual e isso precisa. Só me ajustar aqui. Isso precisa ficar claro que está mudando, tá? A obstetrícia a Aham. cada 10 anos mudou tudo. Então a gente tem que estar sempre estudando, porque a cada 10 anos os estudos mudaram tudo que você falava antes. As coisas vão mudando, vão mudando, vão mudando. Então, assim, hoje em dia, a gente não tem segurança para usar todos os métodos de indução numa mulher com uma cesariana anterior em relação a uma pessoa que não tem cicatriz uterina, tá? Principalmente quando o colo ainda não tem nenhum preparo. O que significa isso? O colo do útero, quando ele vai chegando perto do parto e até para o parto, ele precisa passar por 4 processos: amolecimento, apagamento, centralização e dilatação, tá? Esses 4 processos que precisam acontecer com o colo, eles podem acontecer antes do trabalho de parto ou eles podem acontecer durante o trabalho de parto. Tá? Tem gente que chega no dia do trabalho de parto com o colo ainda endurecido, posterior, longo, fechado, e isso também não é motivo para cesárea. O que a gente mais ouve, né, é que não tinha passagem, porque não dilatava. Mas assim, quanta gente deve ter vivido isso, né? Passou por cesarianas e inclusive realmente acredita que precisava daquela cesariana porque não dilatava. Enfim, esses processos, a gente, para ter uma chance boa de sucesso na indução do parto, eles precisam acontecer, o colo tem que estar preparado para que o trabalho de parto engrene no parto induzido, tá? Então, são 2 movimentos diferentes de indução. Um é o preparo do colo e o outro é, de fato, o início das contrações de trabalho de parto, tá? O preparo do colo, para a gente fazer esse preparo em mulheres que não têm cicatriz uterina, a gente pode contar com uma medicação, que é a prostaglandina, que é muito boa, porque ela, assim, ela tem uma boa resposta, assim, a gente consegue muitos bons resultados, uma chance grande de sucesso na indução, no preparo do colo com essa medicação, mas só que é uma medicação que em mulheres com cesárea prévia, ela aumenta o risco de rotura nas doses que a gente conhece hoje em dia. Então, preparar o colo com a prostaglandina, hoje em dia, a gente ainda não tem fechada segurança em mulheres com cesáreas anteriores. Existem estudos em andamento, tá? Já tem pessoas fazendo, inclusive quando é uma indução mesmo com o bebê vivo, porque já é bem documentado fazer uma indução mesmo com cesárea anterior, se a gente está induzindo por um óbito fetal, alguma coisa assim. Mas quando o bebê está vivo, ainda hoje em dia tem uma restrição grande de usar misoprostol, que é a prostaglandina, em mulheres com cesárea anterior. Mas isso deve mudar, tá? Eu estou falando essa introdução toda porque isso deve mudar. Ah, tá. A Aham. gente deve, em algum momento ainda da nossa vida profissional, Ver vivenciar isso. uma mudança nisso, Uhum. tá? Então, hoje em dia, como que a gente prepara o colo das mulheres que têm cesárea anterior? Então, uma mulher que já tem 1 ou 2 cesáreas anteriores, ou 3, ou sei lá quantas ela tiver coragem de tentar o parto normal depois das cesáreas, né? Mas, em geral, é 1, 2, assim, até 3 pessoas, 3 cesáreas que eu já atendi querendo parto normal depois da cesárea. Então, uma vez só que foi 4 cesáreas, foi a Ariana, mas eu não vi ela entrando aí. Mas foi legal, porque Uhum. nasceu de parto normal. Sim. É, Mas, enfim, Então você tem quando hoje em dia outros métodos possíveis de serem, sim, né, a utilizados. gente tem. Bom, eu já ia começar a falar dos métodos que a gente usa de fato, tá? Os métodos que têm é, ciência. Eu já ia falar do que a gente faz no hospital, na verdade, mas existem coisas que já são até comprovadas cientificamente que podem ser usadas antes. Por exemplo, a acupuntura
ela é uma medida que, de fato, tem evidência científica de que melhora o colo. Então, esse preparo do colo que a gente faz com comprimido é, de prostaglandina, né, o misoprostol, ele também tem uma boa taxa de resposta à acupuntura. O colo, ele tem modificações que são benéficas para o parto com a acupuntura. A acupuntura, ela não é associada, né, cientificamente comprovada, a associação com o início do trabalho de parto ainda. Pode ser que com estudos para frente a gente consiga comprovar essa relação também, mas com o preparo do colo já é. E é uma medida que a gente pode fazer mesmo antes da indicação de indução. Se você já tem um cara, né, está acompanhando uma mulher que tem 2, 3 cesáreas anteriores, que está buscando um parto, é uma boa orientação, assim, ela acompanhar durante o pré-natal. Fala. Eu vou precisar te dizer que a gente tem uns 5 minutos. E eu Daqui a falo muito, pouquinho né, gente? Putz, grilo. a gente vai se despedir, mas termina esse assunto aí da indução e a Tá, gente. rápido, então. E aí, o que você faz quando você vai induzir no hospital? Então, antes de ir para o hospital, existe a acupuntura, que é comprovado cientificamente, e aquelas outras todas coisas que as pessoas que entraram aqui devem conhecer. A tâmara, namorar, transar, ter relação, isso é ótimo pro colo. Então, assim, várias coisas. E se manter ativa e não comer muito doce. Enfim, essas coisas. São as medidas antes de entrar no hospital. Mas precisamos induzir, vamos internar para induzir. O que a gente faz com mulheres com cesáreas anteriores é dilatar o colo com um balão mesmo. É uma dilatação mecânica. Você introduz uma sonda que na ponta dela você infla um balão que vai ter um diâmetro de 3, 4, às vezes 5 centímetros, e você vai ou tracionar, tá? E aí são escolas diferentes, tá? A descrição do método é tração do balão no colo e associação com a indução por ocitocina. Mas tem gente que só deixa o balão ali sem tração e a própria presença do balão já gera uma reação inflamatória que já desencadeia o trabalho de parto e às vezes já prepara o colo. Enfim, tem essa dilatação mecânica do colo. Uma outra coisa que pode ser feita também como método de indução, como uma tentativa de aceleração do parto, mais do que um método de indução, é a amniotomia. Isso não é contraindicado em mulheres que têm cesáreas anteriores. E nem a ocitocina, tá? O uso da ocitocina para indução do trabalho de parto aumenta a taxa de rotura. Então, não é que não tem acréscimo de risco, mas ainda também é um acréscimo de risco que compensa a utilização desse método quando comparando com uma nova cesariana, né? Se você pensar em avaliar comparação de riscos, né? Uma nova cesariana e indução usando ocitocina, você pode também usar a ocitocina com cesáreas anteriores, mas sabendo que tem um aumento do risco de rotura, sim. Então, mais atenção ainda aos sinais de iminência de rotura, né? Tanto os fetais, que são, né, a vitalidade do bebê, quanto também os sinais que a gente consegue perceber físicos, né? Essa distensão do segmento, essas coisas. Uhum, certo. Acelerei. Então, Acelerei. tem Anota aí, possibilidade. galera. Só falando dessa última pergunta da Tamara, né? Que se a mulher já teve uma cesárea, teve um parto normal depois dessa cesárea, numa terceira gestação, ela pode ficar tranquila que ela já teve essa prova de trabalho de parto e isso já indica que existe uma possibilidade melhor enfim, de acontecer e tá tudo Total. certo. Total, porque esse Ótimo. útero ele já passou por todo o estresse de um trabalho de parto e não teve a rotura. Então, Uhum. assim, ela precisa de atenção sempre, porque a gente, enfim, não é porque a mulher já teve um parto normal que todos vão ser normais. Aham, Mas ela vai precisar de uma atenção do mesmo jeito. Mas ela aham. não tem. Ela tem mais chance, a taxa de sucesso dela num próximo parto normal, né? Se ela já tem uma cesárea e depois um parto normal, uma terceira gestação, ela tem uma chance maior de sucesso na tentativa de parto normal do que sendo a primeira tentativa. É um bom sinal. Uhum. Sim, ela já teve essa prova, né? Então, eu Isso. acho que foi maravilhoso conversar Ah, com que você. bom. Você trouxe informações muito importantes, né, para quem está buscando, né, porque a gente tem possibilidade, sim. É importante tentar a prova de trabalho de parto, se você deseja, né, os É benefícios seguro. que tem com isso.
são muito maiores do que os riscos, né, que existem. E, claro, é sempre importante discutir esses riscos e fazer uma escolha consciente, né? É isso que vai trazer aí o sucesso da experiência, né? Olha quem Que entrou, bom! gente. Olha quem entrou. Muito Ah, obrigada a meu todo Deus do mundo que céu. esteve aqui. Muito obrigada, Ana. É muito bom ter você aqui com a gente. Muito, Ai, que muito. Quero bom. Um beijo, pedir, falar com obrigada. todo mundo. Muito, muito Fique obrigada pelo ligado na convite. rede do Fardo de Ternura, os nossos próximos eventos.